Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Eu estou aqui para apresentar minha terceira aula do meu estágio híbrido de ensino fundamental. Meu nome é Liviane, meu RU é 3397243. O meu curso é segunda licenciatura em Pedagogia e o meu polo é em Bugaçu. Hoje na nossa aula, pessoal, eu vou falar para vocês sobre dificuldades de aprendizagem, né? Que são as definições. Sanches menciona que as dificuldades de aprendizagem acabam sendo referência de três crenças que são ditas como reais. A crença de que a causa da dificuldade de aprendizagem está no indivíduo, a crença de que as pessoas que a sofrem são inferiores em algo, como a capacidade na aprendizagem escolar, e a crença de que necessitam de ajuda em aulas especiais para solucionar suas dificuldades, né? Então, às vezes, aqui a criança tem alguma dificuldade, não sabemos, né, que tipo de dificuldade que é, né? Então, poderemos fazer o quê? Um encaminhamento dessa criança para um especialista, né? Conversar com a gestão escolar sobre o ensino, a aprendizagem da criança, sobre as dificuldades que a criança tem em sala de aula, não está conseguindo acompanhar os outros coleguinhas na aula. Então, encaminhamos para um profissional, né? Para que possa tentar resolver esse problema, né? E não deixarmos a criança de canto, né? Sem ao menos tentar sanar essa dificuldade. Entretanto, atualmente, a dificuldade de aprendizagem é entendida como um grupo heterogêneo de transtornos que afetam crianças, adolescentes e adultos, e que se manifestam por meio de atrasos ou dificuldades na leitura, escrita e cálculo, em pessoas com inteligência potencialmente normal ou superior, sem deficiências visuais, auditivas, motoras ou com desvantagens no meio social ou cultural. A dificuldade não afeta todas as áreas de uma vez só, podendo também estar relacionada a problemas emocionais, de coordenação, memória, atenção, comunicação e adaptação social, sendo talvez agravada pela falta de motivação ou baixa autoestima ocasionadas em decorrência do fracasso escolar. Em relação ao trabalho do professor, este precisa estar atento a algumas condições para que ocorra a aprendizagem. Em primeiro lugar, ele deve ter uma extra noção de seus objetivos ao ensinar, levando em conta as características do aluno e da classe, seu domínio e suas habilidades. É em suma importância o professor ter uma visão do quadro da dificuldade da criança e que, sobretudo, aceite essas dificuldades inerentes, minimizando assim as angústias e ansiedades, tanto em relação ao desempenho escolar, como em relação ao relacionamento com os colegas e com ele próprio. Essa parte aqui foi o que eu tinha falado no outro slide, né? Que o professor não pode deixar a criança de canto, né? Ele tem que considerar também qualquer sucesso, qualquer vitória que a criança teve naquele momento, né? Às vezes a criança não consegue fazer, não conseguiu fazer uma atividade determinada que o professor passou, mas ele conseguiu, nem que seja fazer uma linha, né? Não fez todo, mas fez uma linha. Isso é um sucesso, né? O professor tem que considerar isso também. Nesse sentido, para diagnosticar um indivíduo portador de dificuldades de aprendizagem, é imprescindível, no primeiro momento, fazer um levantamento da sua história de vida, ouvir a queixa e realizar um mapeamento de todos os seus sintomas, para que não seja feito um diagnóstico superficial e errôneo, que poderá causar sérios prejuízos à vida escolar desse indivíduo. Sendo assim, para que esse trabalho seja realizado de forma coerente com a realidade, é preciso saber ouvir sem julgar, ser imparcial e não se deixar levar por falsas ilusões, frente à queixa de professores a respeito da criança em questão.
O diagnóstico de uma criança com dificuldade de aprendizagem deve ser feito por uma equipe interdisciplinar, envolvendo o médico da criança, um pedagogo, psicólogo, psicopedagogo, terapeuta, envolvendo também o professor e a família. Então, aqui dá para perceber o quanto é importante a junção, né? Esse trabalho em equipe, né? O professor não pode trabalhar sozinho, a família não pode ficar de lado, né? A família tem que estar junto com a escola, a gestão em si tem que estar junto com a criança, não só o professor e a família, mas a gestão inteira também. Somente através de uma anamnese realizada com a família da criança, caracterizando a queixa apresentada pelo professor, fazendo o exame clínico que procura investigar possíveis difusões neurológicas no sistema nervoso central. Uma avaliação psicopedagógica que identifique o nível e as condições de aprendizagem dessa criança e de um exame psicológico objetivando analisar características pessoais e patologias que será possível ter a certeza e comprovar uma dificuldade de aprendizagem ou um distúrbio de aprendizagem. Agora eu vou falar para vocês sobre o professor frente à dificuldade de aprendizagem, como ele deve agir diante dessa dificuldade. As formas mais comuns de explicação dada por professores em relação à dificuldade de seus alunos são identificadas como problemas familiares, ou seja, a família é tida como responsável pelo bom ou mau desempenho do aluno. Em segundo, os problemas são derivados de variáveis de saúde, sendo os alunos portadores de algum tipo de anormalidade. Nesse caso, a possibilidade de auxílio é transferida para especialistas como neurologistas, psicólogos, fonoaudiólogos, entre outros. Eu vou agora comentar com vocês qual o papel da escola diante da dificuldade de aprendizagem, né? O que a escola deve fazer, né? Deixar essa responsabilidade para a família, né? Tentar buscar algo para melhorar sanar essa dificuldade. Qual será o papel da escola? A dificuldade de aprendizagem pode se manifestar nos seguintes aspectos: desenvolvimento da leitura, da escrita e questões de aritmética. Esses são os principais eixos de grande dificuldade que é percebido logo no começo do processo de alfabetização. Para entender por que as crianças apresentam tais dificuldades que comumente são persistentes, é preciso entender toda a vivência dessa criança. Podemos citar a convivência na escola, histórico escolar, convivência fora da escola, etc. A metodologia como um todo prioriza a inclusão e a educação para todos. Diante disso, é preciso que os docentes estejam preparados para lidar com a diversidade dos alunos e estabelecer diferentes formas de ensinar, já que há diferentes formas de aprender. Uma escola com metodologia de ensino muito rígida pode até causar dificuldade de aprendizagem nos alunos, uma vez que as crianças precisam de mais liberdade para se autoconhecer e se desenvolver. Essa parte aqui eu já tinha falado sobre esse assunto na minha primeira aula, né? Que a escola muito rígida, aquela escola que vive de punições, né, para os alunos. Isso faz com que as crianças percam o interesse, assim, total pela escola, pelo professor, né, pela sala em si, né? Então, assim, sabemos que há muito despreparo de professores hoje, né? A gente vê. E muitos professores, eles são professores antigos, né? Que no tempo deles era um tipo de ensinamento, né? Hoje, a gente sabe que a gente encontramos cursos, né? Muitas diretoras de ensino, eles disponibilizam cursos, né, de aprendizagem, de como que você deve lidar naquele exato momento. Só que às vezes tem professores que gostam de viver dentro da bolha, né, gente? Falando português melhor, dentro da bolha,
e é do jeito que tem que ser e é do jeito que vai ser, né? Mas sabemos que as coisas não são assim, né? Já mudou, muitas coisas mudaram, né? E o mais importante nesse exato momento é criar um vínculo de afetividade com a criança, né? Porque além dos problemas que eles têm, familiares, né? A gente acaba vivenciando isso também, né? Como se fizéssemos partes disso também, né? Então é importante, né, que os professores tenham uma capacitação para lidar com esse tipo de crianças, né? Continuando. De acordo com estudos e pesquisas recentes nas maiores escolas do país, o comportamento e a relação do professor com o aluno são responsáveis por torná-lo capaz ou incapaz de ser bem-sucedido na escola. São fatores que podem aumentar a autoestima e fazer com que acredite no seu potencial, que foi o que eu comentei com vocês nesse instante, né? Portanto, o professor desempenha um papel importante na detecção das dificuldades de aprendizagem. Reconhecer as diferenças é parte fundamental do trabalho docente. É nesse cenário, nesse cenário, a escola apresenta papel importante de fornecer materiais e subsídios que colaborem para um ambiente propício e facilitador do aprendizado. Olha que coisa maravilhosa, né? Agora eu vou falar para vocês como um professor pode fazer a diferença, né, na vida da criança, né? Como podemos perceber, a aprendizagem não depende somente do aluno, mas sim de um conjunto de estratégias de um trabalho contínuo de análise, monitoramento e intervenções que possibilitam um ambiente propício à aprendizagem. Algumas dessas medidas podem ser alcançadas pelo docente, a fim de ajudar crianças que apresentam qualquer tipo de dificuldade. Veja a seguir como o professor pode fazer a diferença na vida de um aluno. Primeiro, item: vínculo do professor e aluno. A primeira forma que o professor pode ajudar crianças com dificuldades de aprendizagem é estabelecer um vínculo com os mesmos. A partir do momento em que o professor cria rotinas e atividades interativas com os alunos, cria-se também fortes conexões e uma figura positiva do professor. Porque às vezes o professor aqui ele só passa atividade, ele não interage com a criança, né? Ele passa atividade, senta numa cadeirinha e deixa a criança se virar. Não participa, não interage, não tem aquele vínculo, e aí fica complicado, né, gente? Isso é um grande passo para que o professor possa compreender de maneira aprofundada as necessidades de cada aluno. Segundo item, observar os sinais de dificuldade de aprendizagem. Qualquer que seja a natureza da dificuldade, essa traz muito sofrimento ao aluno que acaba por mudar seu comportamento na escola. O professor é o único responsável que consegue perceber esse tipo de comportamento. Alguns dos comportamentos comuns de crianças que possuem dificuldades em acompanhar o conteúdo escolar são desinteresse, não tem uma disciplina favorita. Aqui gente, isso é uma coisa muito real, né? Muito real. Quando a gente está lá no ensino, no ano inicial, a gente sempre vai se identificar com uma matéria. E isso vai muito do professor. Tem aquela criança igual do professor de matemática, né? Ah, eu gosto do professor de. Não vou nem falar muito de dessa parte de que eu gosto de professor, né? Que você já passa para o outro fundamental, fundamental 2, mas eu vou falar para vocês que se o professor é ruim, a criança não vai se identificar com nenhuma matéria, infelizmente, né? Ele não vai gostar da aula de matemática, não vai gostar da aula de português. A única aula que ele vai gostar é educação física. Eu falo por mim, porque eu já passei por isso, tá? Tinha uma professora muito rígida na primeira série, na primeira, segunda série, né? Muitos problemas, eu tinha muitos problemas com a aprendizagem, e a única aula que eu gostava era educação física, né? Então, é isso que acarreta esses problemas aí, né? De aprendizagem da criança. São esses professores rígidos que a gente encontra por aí. Desatenção nas explicações, irresponsabilidade, agressividade,
não consegue manter o foco nos estudos, demora mais tempo que o normal para finalizar as atividades, precisa de atenção especial e não consegue fazer lições sozinha, introspecção e fica muito solitário durante os intervalos. De acordo com os docentes que já perceberam algum tipo de comportamento como esses citados, nenhuma criança apresenta baixo rendimento escolar por vontade própria. Algo pode estar errado com ela, né? Uma coisa é uma criança ter alguma dificuldade e aquela criança sempre receber uma nota vermelha. Agora, quando isso acarreta para várias crianças, aí, gente, com certeza o problema não está só com um aluninho ali, né? Pode ser que esteja no professor também. Próximo item, gente, ensinando com prazer. O professor que ensina com prazer faz com que todos os alunos também aprendam com prazer. Essa característica é evidente e transparente aos alunos, que começam a confiar mais no professor e o enxergam como um amigo. Isso facilitará o processo de identificação de problemas que os alunos com dificuldades estão apresentando, além de aproximar cada vez mais aluno e professor. Mais um item aí, interessante, que é um preparo profissional. O professor que quer fazer diferença na vida desses alunos precisa estar preparado para qualquer situação. Desse modo, o profissional precisa estar aprendendo sempre e seguir um aprimoramento contínuo durante toda a sua carreira. Isso aqui foi o que eu falei, a capacitação profissional é muito importante, né? Antigamente era um tipo de educação, hoje é outro tipo de educação, né? Então, não devemos tratar os nossos alunos de hoje como éramos tratados antigamente. Normalmente, as escolas devem fornecer um espaço e subsídio para a especialização dos profissionais. Essa é uma forma de treinar o professor para que ele reconheça o problema antes mesmo de se agravar. Cada vez mais profissionais multidisciplinares estão sendo requisitados nas escolas, que tenham conhecimentos que vão além de sua área de atuação. Outro item importante, trabalho individual. Algumas escolas estão adotando como estratégia pedagógica o desenvolvimento de método de estudo individual, ou seja, reforço escolar. Essa escolha tem mudado a vida escolar de muitos alunos, até mesmo daqueles que apresentam dificuldades de aprendizagem de nível neurológico. Essa metodologia de ensino traz como consequência estimular as experiências dos alunos e motivar o desempenho escolar autônomo. Outro item, gente, atividades dinâmicas. O professor deve colocar em prática toda a sua criatividade e habilidades de cativar os alunos, desenvolver aulas mais práticas e dinâmicas. Pode ajudar alunos a compreenderem melhor o conteúdo teórico de uma matéria. Essa parte aqui é interessante, depois eu termino de ler aqui. A teoria é importante, mas a prática é melhor ainda, né? Uma aula de ciências, não devemos ficar somente na teoria, vamos fazer uma experiência, vamos fazer uma prática. Gente, isso é tão importante. Nossa, a criança fica tão feliz. Eu ficaria muito feliz. Eu vou falar para vocês que na minha época não tinha essa, né? A gente não tinha essa oportunidade material. É o que eu falo para vocês, a capacitação. Professores não eram capacitados a ponto de fazer essas coisas em sala de aula, né? Hoje já temos essa oportunidade de fazer, né? Faz em sala de aula tudo bem seguro, tudo bem bonitinho, não precisa de mexer com fogo, essas coisas tudo, né? Então, o professor pode criar essas aulas experimentais também, que fica muito interessante a aula, né? E chama mais ainda a atenção da criança. Às vezes você tem esse hábito de fazer essas experiências, toda vez que a criança chegar na sua aula, gente, de aula de ciências, a criança vai ficar, né, eufórica. Ai, professora, vai dar para passar essa experiência, né? É muito interessante. Diante dessas atividades, os alunos podem produzir livremente e ter liberdade de pensar,
criar e agir. Quando damos oportunidades para os alunos se expressarem, eles nos surpreendem. Outro item, incentivo à criança. A escola e os docentes devem incentivar e ensinar todas as crianças a desenvolverem sua autoestima, resolver conflitos, ter autocontrole de emoções e a se relacionar com os demais. É na escola que os alunos devem se sentir motivados e, acima de tudo, respeitados, primeiramente pela equipe de ensino. Gente, chegou aqui o fim da minha terceira aula. Eu agradeço a participação de todos. Espero que vocês gostem, espero que vocês curtam, comentam, dêem uma ajudinha aí para mim, né? E esperam a quarta aula, que é a última aula, tá? Tá bem interessante também, vocês não podem perder, tá? E eu aguardo vocês, tá? Muito obrigada, boa noite. Estou muito feliz com essa terceira aula minha aqui.